Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A esquerda está dizendo que é coincidência, mas eu quero mostrar para vocês a grande coincidência do momento. Alguns deputados e senadores estão perdendo cargo, perderam o cargo, foram afastados, tiveram que fugir do país. Tudo isso para a esquerda é coincidência. Depois de Carla Zambelli estar no alvo e estar próximo de perder o seu mandato, agora os ministros do Supremo Tribunal Federal avaliam a cassação de Marcel Van Hatten, gente. E as consequências disso são imprevisíveis. Depois de um grande discurso que ele fez na tribuna denunciando as perseguições contra Bolsonaro e seus aliados, Marcel Van Hatten se torna o mais novo perseguido da vez. Os ministros do Supremo Tribunal Federal não suportam críticas e, claro, caso seja possível, pretendem novamente atacar a imunidade parlamentar no caso do deputado Marcel Van Hatten. Da tribuna, o parlamentar disse que Lula e Alexandre de Moraes são cruéis e covardes. É uma opinião que certamente é compartilhada por boa parte da população brasileira. Numa outra passagem do seu discurso, da tribuna da Câmara dos Deputados, o parlamentar acusou o Supremo Tribunal Federal de agir como máfia, como se estivessem trabalhando para o crime organizado. Ora, isso também é uma opinião que, por mais ácida que seja, é compartilhada por muitos brasileiros de bem, e ele está exercendo o seu trabalho de parlar, que é falar, que é estar representando o povo brasileiro. Cabe ao STF fazer a sua defesa. Cassar o mandato de Marcel vai comprovar o que foi dito na tribuna do parlamentar, que deveria ser inviolável, de acordo com o que dizia a Constituição Federal, que o STF deveria ser o guardião da Constituição e não está sendo. O Supremo Tribunal Federal está sendo o caçador de tudo isso. Ele está sendo o caçador da Constituição Federal. Eles não estão aceitando o contrário. Caso os ministros resolvam avançar contra o mandato de Marcel, o deputado sério, popular e extremamente respeitável, as consequências são imprevisíveis. Anotem isso que estamos falando. Isso passa do que estávamos esperando nos próximos anos da política brasileira. Deputados e senadores sendo colocados fora da política brasileira por simplesmente estarem exercendo o seu trabalho de parlar, de falar. O PL, por outro lado, terá que devolver 80 milhões de reais caso Carla Zambelli for cassada. Isso é o que estão dizendo por aí. Em entrevista na quinta-feira à CNN, a deputada Carla Zambelli declarou que caso seu mandato seja cassado, o Partido Liberal, o qual faz parte, pode precisar devolver 80 milhões se o seu fundo partidário, for aí preso, se assim podemos dizer. Especialistas ouvidos pela CNN afirmam que a informação não procede. Durante os bastidores da CNN, a deputada comentou sobre a atual condição de inelegibilidade após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo supor abuso de poder político e econômico. Ela pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, que, claro, tem lá também os ministros do Supremo Tribunal Federal que compõem toda essa cartilha. Lembrando que lá em 2023, em decisão unânime do TSE, eles cassaram o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral, o mesmo que, se caso não der certo de Carla Zambelli resolver ali em São Paulo mesmo, vai para o mesmo Tribunal Superior Eleitoral que decidiu cassar o deputado federal. E estamos falando de um deputado federal, Deltan Dallagnol. Deltan, que atuou como chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato, teve que pagar muito caro. Nós sabíamos que isso ia acontecer quando Lula saísse da cadeia. E Lula disse que, em uma entrevista, que claro, nem ele deve lembrar, que todos os envolvidos na sua prisão pagariam mais cedo ou mais tarde. Isso
não vai ficar por menos. A decisão foi cumprida imediatamente. Os votos recebidos pelo parlamentar na eleição foram computados pela legenda. A elegibilidade de Deltan foi contestada pela federação formada pelo PT no estado, e o candidato a deputado Oduvaldo Calixto, antes de chegar ao TSE, já tinha pedido novamente o seu pedido. Então, pessoal, todos aqueles que se oporem ao Supremo Tribunal Federal e que se colocarem na frente do que estão aí dizendo que vai acontecer, preparem-se, porque é isso que eles estão querendo nesse momento. Eduardo Bolsonaro, Deltan Dallagnol, Carla Zambelli, Oswaldo Eustáquio, pessoas comuns, civis, deputados federais, deputados, senadores estão sendo colocados contra a parede. E aí a esquerda, na maior cara de pau, vem me dizer que não, isso são casos, tem acontecido, é uma mera coincidência. E aí nós não vemos deputados de esquerda, senadores de esquerda, pessoas comuns da esquerda, jornalistas, ninguém fugindo do Brasil, ninguém sendo preso, ninguém perdendo o foro privilegiado, ninguém perdendo o seu mandato. Só a direita tem pago um preço muito caro. Será que é só a direita que fala besteira? Será que é só a direita que defende o que não é indefensável? E aí, com a maioria formada no Supremo Tribunal Federal para a condenação da deputada Carla Zambelli pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, constrangimento ilegal e pela cassação do mandato em decorrência da condenação, a parlamentar pode perder o mandato. E isso só começou agora, mas eles não querem decidir isso de uma vez por todas para não dar pano para as mangas, que é o caso de Bolsonaro. Vocês acham mesmo que eles iriam colocar Bolsonaro direto na cadeia? Claro que não. Eles estão aí aguardando, esperando, né, para ver o que vai acontecer. Nós estaremos aqui para trazer os próximos passos dessa decisão que pode tirar Carla Zambelli e também o outro deputado, Marcel Van Hatten, que tem brilhantemente representado o povo brasileiro nesse momento. Já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho, porque as informações, principalmente que no caso agora de Bolsonaro está sendo condenado, né, virou réu e provavelmente vai ser condenado, eles limitam o alcance dos vídeos para não chegar nas pessoas, mas nós temos que lutar contra o sistema.